Geminas TV. Oferecimento. Unimed, a melhor solução para a sua empresa. Felipe Henrique Fotografias. Realizamos a cobertura de eventos em geral. Mecânica do Saulo, Retífica Real, parceria total. Marmitex da Ivonete. Encomende agora os mais deliciosos salgados para festas em geral. Estética Avançada Carol Santos. Conheça o método de emagrecimento 5S. Monster Burger. Conheça a nova hamburgueria de Guaxupé. Olá, internautas da Geminas TV. Nós estamos recebendo mais uma vez hoje aqui o nosso consultor Marcos Quirejian. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Geminas. Obrigado, Letícia, pelo convite. A diferença hoje é que nós mudamos o ambiente. Nós saímos do estúdio e viemos para a nossa sala de estar hoje. E Marcos, hoje nós vamos responder algumas perguntas que eu acho que está aí rodeando a maioria das pessoas. 2017 será melhor que 2016 em relação a empregos? Então, Letícia, a gente tem algumas previsões aí de economistas, de especialistas, que dizem que 2017, o finalzinho ali do segundo semestre para frente, tende a melhorar, né? Mas é aquilo, a gente sempre fala para as pessoas se anteciparem a essas mudanças. Como assim? Se prepararem para buscar oportunidades. Então, se não tem oportunidades para todo mundo, né, a gente está com uma taxa de desemprego aí muito grande, de 2% ao ano, a gente vai ter que criar. Então, as pessoas vão ter que começar a criar oportunidades, buscando uma alternativa, sei lá, como um negócio próprio, um negócio temporário, ou ao invés dele simplesmente encaminhar currículos, ele propor algo para as empresas que ele queira realmente trabalhar. A gente vai falar sobre isso, a gente conversou agora há pouco também nos bastidores, para que as coisas realmente aconteçam, né? Não simplesmente fiquem esperando as empresas virem com um emprego ali de mão beijada. Então, porque a gente sabe que não vai ter números para todo mundo, né? Não vai ter vagas para todo mundo. E ao mesmo tempo a gente vê o mercado buscando especialistas, buscando pessoas gabaritadas, preparadas. Semana passada mesmo, 2 empresas me procuraram para perguntar se eu tinha vendedores para indicar. Aí você fala assim, poxa, eu quero trabalhar como vendedor. Tá, mas as empresas não querem simplesmente um vendedor desqualificado, né? Eles querem pessoas que estão ali buscando uma qualificação, que sejam preparadas para aquela função. Mas se você não é um vendedor, por exemplo, formado, mas ao mesmo tempo você está ali buscando se aperfeiçoar, né? Participando de cursos, estudando, as empresas vão te olhar de uma maneira diferente. Então é essa proatividade que a gente sempre indica para as pessoas que elas consigam colocar em prática. A gente sabe que vagas de emprego tem. A gente na TV a gente recebe vagas do CID todos os dias. Então a gente sabe que vagas tem. Mas por que essas vagas não estão sendo ocupadas? Então, grande parte dessas vagas, elas, por mais básicas que sejam, né, talvez sim, que não exijam uma qualificação tão profunda, mesmo assim as empresas não querem contratar um profissional desqualificado. Quando a gente fala desqualificado, é que ele tem que ter uma qualificação mínima exigida, né? E a gente vê que a maioria desses profissionais, eles realmente eles estão estagnados. Então, por exemplo, você pega aí pessoas que não têm uma formação, uma graduação há mais de 15 anos, né? Não se reciclou, talvez não fez uma pós-graduação, para cursos para empregos mais básicos. Você vê que a pessoa tem o 2º grau, mas depois disso não fez uma palestra. E hoje a gente vê que tem palestra de graça, tem curso de graça, tem muitas empresas que fornecem conhecimento, né? E os profissionais não buscam esse aperfeiçoamento. Então essas vagas não são preenchidas porque as empresas preferem até internamente contratarem funcionários de dentro da empresa, né, para repor essas vagas. E a gente vê que existem vagas que não são preenchidas. E aquelas que não são preenchidas, num longo prazo, vão ser, né? Marcos, e na hora da contratação? Vamos supor, eu tenho uma empresa, eu recebo 10 currículos, preciso contratar uma pessoa. Que pessoa que vai sobressair na hora dessa contratação? Então, é outra questão importante também a gente discutir, né? Porque normalmente a maior parte das empresas, infelizmente, ainda não tem um processo formalizado, um processo bem definido na hora de recrutar e selecionar. Então, assim, quem se destacar
não só no currículo, mas principalmente na hora da entrevista, com uma postura proativa, ou seja, mostrar que ela gerou resultados, seja lá onde que ela passou, seja numa empresa, seja na família, seja um trabalho social. Eu acho que hoje as empresas estão buscando pessoas que geram resultados, né? Que têm uma atitude assim, positiva, que buscam realmente ver o lado positivo das coisas, porque a gente está vendo não só uma crise financeira, econômica, mas uma crise de valores, né? De princípios, de crenças. Então as empresas que estão buscando hoje, no mercado de trabalho principalmente, pessoas que sejam preparadas para absorver todo esse impacto que as mudanças que estão sendo ocasionadas dentro da empresa, né, fazem com que as pessoas que estão ali precisam de pessoas positivas. E com essa atitude proativa, que não esperem as coisas acontecer, que gerem as coisas acontecer, gerem as oportunidades, né? E a questão do currículo, o que colocar no currículo? Às vezes a pessoa coloca lá idade, endereço e acha que já é informação suficiente. Mas o que de fato tem que conter no currículo que faça com que ele chame a atenção do empregador? Então, um exemplo prático que a gente tem assim dentro de um currículo é o que eu fiz, por exemplo, na empresa que eu passei. Por exemplo, se eu sou um vendedor, eu tenho que colocar lá quantos por cento que eu fiz as vendas daquele departamento crescer. Né? Quais foram os resultados que eu atingi, quais foram as mudanças, quais as estratégias que eu criei, quais foram os recursos que eu trouxe para a empresa. Por exemplo, a empresa não tinha carro para a gente prospectar, então eu fechei uma parceria com uma outra empresa de transporte que tinha 50% nos produtos que a gente vendia e me levava até a novos clientes. Então são resultados ali que você obteve nas experiências passadas que devem serem exaltados ali no seu currículo. Porque a idade, a formação, o curso que você fez, a maioria das pessoas coloca, né? Até mentem, né, sobre os cursos, sobre as qualificações. Então, quando você vende o resultado que você gerou nas experiências que você teve, não precisa simplesmente ter um emprego anterior. Você pode ter gerado resultados em parcerias, né? A gente conversou sobre isso também. Porque as empresas também exigem experiência anterior, né? E a maioria das pessoas que está entrando agora no mercado de trabalho não tem essa experiência. Mas ela pode falar, por exemplo, eu criei uma ação no meu bairro que aumentou as vendas de picolé, aquele carrinho que eu vendo lá, o sorvete lá, no meu bairro em 50%. Ou o jornal que eu distribuía no meu bairro eu aumentei as vendas em 30%. Tá, e o que você fez? Eu comecei a distribuir na parte da manhã, onde as pessoas estavam em casa antes de sair para trabalhar, e conversei com mais pessoas. Então são ações assim, são resultados, são estratégias que devem ser exaltadas ali, para que as pessoas, os entrevistadores realmente discutam o que você pode fazer para ajudar aquela empresa a crescer. Né? Que eu acho que é mais importante do que qualificação, que informações sobre idade, sobre isso ou aquilo. Hoje a gente vê que muitas pessoas estão enfrentando certas dificuldades na questão de arrumar o primeiro emprego, como você disse agora há pouco, né? Que elas estão atrás do primeiro emprego e não encontram oportunidades porque não trabalharam antes. Então, o que essas pessoas devem fazer e o que os empregadores também podem fazer, né, para dar chances a essas pessoas? Então, vamos supor que eu seja um empresário, eu sou o dono de uma loja de roupa e estou contratando, por exemplo, um vendedor. Eu posso criar dentro da minha empresa, por exemplo, um programa de estágio, né, para que essas pessoas ali treinem dentro da minha organização. Então, eu monto um programa também de treinamento, crio ali uma oportunidade da pessoa que nunca trabalhou com vendas se preparar e vou ajudando ela a ter os resultados. Agora vamos do outro lado, né? Vamos do lado do empregado, né? Aquela pessoa que nunca teve um emprego e está buscando uma oportunidade. E ela só vai ter oportunidade se tiver experiência. Então vamos imaginar que eu queira trabalhar numa concessionária de carro. E eu nunca vendi carro, né? E eu só vou trabalhar numa concessionária o dia que eu tiver uma experiência comprovada. Então o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, chegar numa concessionária ou um estacionamento de carro, né, que é um porte menor, e falar o seguinte: olha, proprietário, eu tenho vontade de trabalhar nesse mercado, nunca trabalhei, e eu quero mostrar para você que eu sou capaz. Eu vou, em 30 dias, te trazer 10 clientes aqui, ok?
Ah, mas como? Não, eu vou criar algumas ações, eu vou criar algumas estratégias, eu tenho as pessoas que eu vou me relacionar e eu vou te trazer esses 10 clientes aqui no mês. E ao final de 30 dias a gente vai mensurar. Desses 10 clientes que eu trouxe, quantos que venderam, e aí a gente vai comparar com os seus vendedores aqui. Então eu, Marcos, nunca trabalhei com carro, nunca trabalhei com vendas. Posso chegar na minha família, posso chegar nos meus amigos e falar assim, agora eu estou vendendo um carro, você está precisando comprar um carro novo. Vamos lá na minha concessionária, mas qual? Eu levo para o estacionamento, o vendedor que está lá, ou o gerente, pode me ajudar a negociar e eu fecho. Então, por exemplo, no final de 30 dias eu vou me reunir com o proprietário e vou levantar meus números. Olha, eu trouxe para você 20 clientes, eu prometi 10, mas eu trabalhei melhor, trabalhei mais e eu trouxe 20. Desses 20, 5 compraram. Ou seja, eu estou com uma taxa de conversão aqui de praticamente o que? 20%, 25%, mais do que os teus vendedores, porque eu sei que o teu vendedor X, ele atende 100 pessoas e vende só 2 carros. É por isso que eu quero trabalhar aqui. Então essa proatividade, ela pode se fazer valer quando a pessoa realmente tem uma preparação, né? E aí, com certeza, essa experiência fora do trabalho vai fazer a diferença na hora que o proprietário for contratar um vendedor novo. Porque as empresas estão buscando pessoas que fazem a diferença. E esse exemplo que a gente deu, esse profissional fez a diferença, mesmo nunca ter trabalhado com vendas. Marcos, e hoje em questão da formação, vamos supor, eu formei em comunicação aqui no Unifeg em Guaxupé. Hoje, a instituição em que a pessoa formou é levado em consideração ainda ou isso ficou lá para trás? Hoje não é levado muito em consideração? Eles avaliam mais a experiência mesmo que a instituição que a pessoa passou? Não, sempre a instituição no qual você formou, ela é importante, né? Porque você tem várias experiências dentro de uma universidade, você tem a grade curricular, você tem a base de professores, você tem o conteúdo que foi discutido ali, umas melhores, outras nem tanto. Então, assim, sim, faz diferença, né? É claro que o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente vê uma defasagem na questão da educação, né? A gente vê aí tanto as escolas, ensino médio, fundamental e principalmente as universidades não estão formando profissionais preparados para esse mundo novo que a gente está vivendo, né? De mudanças, de constantes mudanças diariamente, uma velocidade muito grande. Mas é importante você ter sim uma boa formação, mas o mais importante do que uma boa formação é essa questão da experiência, né? E principalmente dos resultados que você já gerou e você pode gerar, aí você precisa comprovar. Se a gente pegar 30 anos atrás, 50 anos atrás, né, no pós-guerra ali, as pessoas eram valorizadas pela formação. Então, fui formado, fiz administração na Unicamp, fiz administração na USP. Bacana, então o Marcos vale mais do que a Letícia que fez administração na Universidade X, de pouca expressão. Hoje, as empresas estão procurando pessoas que fazem a diferença, né, que proporcionam mudança, que se adaptam a essas mudanças. E a universidade, como ela não está preparada, mesmo a top, né, as gabaritadas, então as empresas veem essa diferença na pessoa realmente, no que ela pode oferecer. E claro, é importante a faculdade, é importante o título, sim, mas mais importante do que isso é toda a experiência, toda a estrutura que a pessoa pode levar para essa empresa. Marcos, e para o pessoal que está interessado em arrumar um emprego agora em 2017, que vai sair atrás do emprego, que seja o primeiro, o segundo ou o terceiro que está em busca, quais são as dicas que você deixa para esse pessoal? Então, a dica principal, Letícia, é a questão da preparação, né? As pessoas, assim, antes de sair para procurar um emprego, elas têm que definir o seguinte: bom, o que eu quero fazer? Qual que é o meu objetivo como profissional? Onde que eu vou trabalhar para me satisfazer, para ser uma pessoa feliz, né? Qual que é a carga horária que eu quero trabalhar? Por quê? São informações que você tem que pré-definir antes de sair a campo para buscar uma oportunidade. Porque se você buscar simplesmente para ter um rendimento no final do mês, você pode entrar numa empresa e chegar na metade do dia e falar assim, poxa, não tem nada a ver com o que eu estou buscando, né? Quais são os propósitos? Quais são os valores daquela empresa? Será que elas se identificam com os meus valores? Será que aquela empresa respeita o ser humano como eu respeito? Então, são informações ali que eu tenho que definir antes. Legal, você definiu, agora vem a preparação, né?
como que eu vou me vender para essa empresa? Então, a gente vê o seguinte, bom, as empresas estão buscando candidatos, aí qual que é o papel de todo mundo? Ir lá deixar um currículo, né? Agora você imagina o seguinte, a pessoa, do empresário ali, ele recebe lá 1000 currículos para uma vaga, por exemplo, do financeiro. Então ele vai ter 1000 pessoas ali para analisar. Agora ele vai analisar de uma maneira muito igual, né? E poucas pessoas ali das 1000 vão se destacar. Agora imagine o seguinte, se eu sou um candidato a uma oportunidade e eu quero trabalhar na empresa X e ela não tem uma vaga em aberto, o que eu posso fazer para conquistar uma oportunidade? Como que eu posso provocar a empresa a abrir uma oportunidade para o Marcos? Primeiro, eu vou conhecer essa empresa. Eu tenho que investigar ela. Hoje você tem site, tem Facebook, né? Tem outros caminhos ali para você conhecer a fundo o que a empresa faz, como que ela faz, quem que ela atende, quais são os segmentos que ela trabalha, os produtos, serviços. E eu vou fazer um trabalho de campo. Depois eu vou visitar essa empresa, vou conversar com o vendedor, vou conversar com o empresário, vou conversar com o financeiro, vou conversar com o cliente, para identificar quais são os problemas que essa empresa tem, porque toda empresa tem problemas, né? Terceiro, esses problemas, como que eles podem ser solucionados? Quais são os prejuízos que esses problemas trazem para essa empresa que talvez nem sabe que tem esses problemas? E eu vou fazer um relatório, vou fazer uma apresentação depois para esse empresário. E quarto, vou agendar com ele para mostrar para ele o seguinte, ó, eu sou o Marcos, eu estou aqui para te apresentar quais são os problemas da sua empresa dentro do seu financeiro. Você tem um minuto para me ouvir? Porque você está perdendo muito dinheiro aqui. Então, olha que proatividade dessa pessoa, né? Para abrir uma oportunidade. E ali eu sento com o empresário e mostro, olha, você está perdendo 50 mil reais por mês. Você sabia disso? Certamente ele vai falar que não. Ele não imaginava que tinha tanto problema ali para resolver. Mas como você descobriu isso? Não, eu fiz o seguinte, ó, eu conversei com o seu vendedor, conversei com o seu cliente, conversei com o seu fornecedor, identifiquei os problemas, porque eu me preparei para isso. E eu estou aqui me colocando à disposição para resolver todos eles. O senhor pode me contratar para resolver ou o senhor prefere continuar perdendo 50 mil por mês? Aí eu te pergunto, você conhece alguma pessoa que teve essa postura? Não. Não. Por quê? Porque nós somos condicionados, né? Nós fomos criados a ser passivos, a esperar as coisas acontecerem, ou seja, eu envio 1000 currículos e fico esperando uma empresa me chamar. Ao invés de eu apontar para ela quais são os problemas que ela tem, por quê? Qualquer pessoa que entra numa empresa é para solucionar problemas, né, no dia a dia. Então você cria uma oportunidade. E é isso que a gente prega, né, no nosso trabalho. É para que as pessoas realmente se antecipem às oportunidades. Criem. Se não tem, vai lá e cria. Se não tem uma vaga, vai lá e mostra para o empresário que precisa abrir essa vaga, que é importante ter você lá dentro. E é essa a dica principal que eu sempre passo para as pessoas, para que elas façam a diferença. Então, como você disse, por isso que tem vagas que abrem e não são preenchidas, porque daqueles 1000 currículos que foram enviados, 1000 currículos não têm o perfil daquela empresa. Então, ela prefere, talvez, remanejar alguns funcionários, alguns colaboradores, até onde der, e quem sabe lá na frente. Mas aí você precisa de emprego, né, para pagar suas contas, a gente precisa honrar com os compromissos, e aí a gente vai vendo aí as oportunidades serem perdidas. Então, assim como o Marcos disse, 2017 tem oportunidade sim no mercado de trabalho, né? Basta você ser uma pessoa proativa, né? Saber ao certo em que empresa você quer trabalhar, em que ramo você quer seguir, também para você estar satisfeito com o trabalho que você irá realizar. Porque tá dando uma empresa e trabalhar insatisfeito também, aí não dá, né? Sim, que se a gente pegar as pesquisas que retratam a felicidade dentro das organizações, né? Saiu uma recentemente falando sobre os líderes, né? Sobre os chefes que ganham milhões em empresas, têm um ótimo salário, mas 75% desses empresários, desses executivos estão infelizes. Então a gente percebe que não é só o dinheiro, né? A gente percebe que as pessoas talvez estejam praticando atividades ali que não se satisfazem, talvez estão trabalhando numa empresa que não pratica os mesmos valores, e é por isso que a gente é mal atendido. Né? É por isso que a gente vê empresas quebrando, por isso que a gente vê funcionários desmotivados. Né? Então são essas mudanças que a gente pode proporcionar.
E aí há um campo imenso, né? Empresa tem problema, aí a questão é, você está preparado para resolver esse problema? Se você tem competência para resolver e sabe aonde garimpar esses problemas, nunca vai faltar oportunidade, nunca vai faltar trabalho. Então, se você está em busca de um trabalho em 2017, o Marcos deu algumas dicas, ele é nosso consultor aqui na Geminas TV, ele trouxe algumas dicas para você ir então atrás do teu tão esperado, tão sonhado trabalho nesse ano de 2017. Nós ficamos por aqui, né, Marcos? Mas durante aí do ano de 2017 iremos trazer muitos assuntos interessantes para você, internauta. E eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Letícia. Que sempre aceita o nosso convite para vir aqui bater um papo com a gente. E feliz ano novo aí com 2017 com muito sucesso para você. Para todos nós, para todos os internautas aí, que você realmente provoque um ano de 2017 de realizações. Lembrando, o ano já começou, né? Muitas pessoas esperam o ano começar depois do carnaval, que também é uma grande mentira, né? O ano já começou, a gente já está aí já a campo e a gente tem que provocar as coisas. Certinho, então, Marcos, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E você, internautas, que acompanha o nosso trabalho aqui da Geminas TV, continue conectado sempre que nós trazemos muito conteúdos interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Geminas TV, clique e assista.